aqui esta sala onde estamos hoje, que é a Biblioteca Internacional, uma biblioteca pública, que está aberta, enfim, todos os dias, para consulta, nesta casa, que é neste edifício, que é, desde há 250 anos, a Casa da Imprensa Nacional. Precisamente este ano, inicia-se, aliás, estamos já a comemorar os 250 anos da imprensa, enfim, uma comemoração que se prolonga ainda para 2019. A imprensa régia foi criada a 24 de dezembro de 1761. Os primeiros livros foram impressos logo no primeiro trimestre de 1769. Bom, e só esta imprensa nacional, só em 1972, portanto, durante o período do marcelismo, se funde com a Casa da Moeda, que é, aliás, o mais antigo estabelecimento industrial do país, uma vez que trabalha continuamente desde o final do século XIII, e dá origem a esta empresa que temos hoje, que se chama Imprensa Nacional Casa da Moeda, que é uma sociedade inteiramente pública, é uma sociedade anónima de capital inteiramente público, mas que tem uma particularidade, é que tem uma responsabilidade especial na promoção da língua e cultura portuguesas, e por isso todos os anos apresenta o seu plano editorial de serviço público, e todos os anos edita 70 a 90 livros, e tem ainda um trabalho expressivo ao nível da promoção da língua nos países onde o português é língua oficial. Tem prémios literários em Moçambique, em Cabo Verde, em Timor-Leste, no próximo ano passará a ter também em São Tomé, um prémio também brevemente será anunciado da diáspora portuguesa, apoia, aliás, em parceria com o Instituto Camões, apoia cátedras de cultura e língua portuguesa e cumpre dessa forma a sua função. Esta biblioteca, volto ao que dizia há pouco, que é uma biblioteca pública, tem também um conjunto de eventos, aproximadamente 70 eventos por ano, entre apresentações, entre uma temporada de música de câmara organizada em conjunto com a Orquestra Nacional de Lisboa, uma temporada de recitais de poesia dos Artistas Unidos e com o Jorge Silva Melo, estas conferências, estes seminários de estudos globais, há um ponto comum a todos os eventos que se organizam aqui, todos eles são gratuitos. É mais uma forma de devolução à comunidade da Imprensa Nacional Casa da Moeda, que felizmente tem sido ao longo dos anos uma sociedade, uma empresa pública sempre lucrativa e que nunca pesou aos contribuintes, pelo contrário, que anos distribui dividendos importantes pelo seu único acionista, que é o Estado. E pronto, mais uma vez agradecer a vossa presença. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor. Agora, só para umas palavras de apresentação do Sr. Dr. António Araújo, que é sebejamente conhecido, a quem damos as boas-vindas a este seminário. Como sabeis, o Sr. Dr. António Araújo é um notável intelectual da nossa cultura contemporânea, tendo formação em Direito, mas também tendo, entretanto, tido incursões na área da História, com obras importantes, especialmente em torno do século XX, da Primeira República e da passagem da Primeira República para o Estado Novo. Destacaria uma obra bem grossa, intitulada Sons de Sinos, que até podem encontrar também no Claypool, porque nós também nos associámos à edição, entre outras obras, nomeadamente sobre o antijesuitismo na Primeira República, além das suas obras de Direito, e ligadas também à crítica literária e, portanto, e à história do século XX e à política do século XX. Portanto, é alguém que tem uma cultura vastíssima e que é capaz de forma crítica, abordar temas que vão do cinema à literatura, passando pela política, pelos estudos globais, e, portanto, o senhor de uma cultura absolutamente notável, que faz inveja até a uma grossa enciclopédia. E, portanto, portanto, é uma honra para nós ter connosco o Sr. António Araújo, o Sr. Dr. António Araújo, pelo que representa em termos da cultura, do que tem feito e da sua agudeza crítica, e também pelo que tem feito ao serviço do nosso país em vários planos, tendo passado já por importantes instituições, desde o Tribunal Constitucional até à Presidência da República, mas ao mesmo tempo desenvolvendo em paralelo uma atividade absolutamente extraordinária, com a capacidade de trabalho
e de produção e de intervenção absolutamente notáveis e, portanto, temos cá connosco um herói da cultura, portanto, é uma honra tê-lo cá connosco. Da Fundação Francisco Manuel dos Santos, tem aquela coleção maravilhosa que também... Também uma editora totalmente serviço. Exatamente. Ainda bem que temos assim grandes empresas que se têm como cultura e o conhecimento como ideário importante. E, portanto, damos as boas-vindas, é uma honra para nós e a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado a todos. Queria agradecer ao Dr. Duarte Artinheira e ao meu estimado amigo professor José Eduardo Franco por estas palavras imerecidas e exageradas, que são só fruto da amizade que temos já há muitos anos. O título da minha, eu não lhe queria sequer chamar comunicação, é O Passado é um Lugar Estranho, imperativo de memória, dever de esquecimento. Tem muito a ver com estas questões agora relacionadas com a memória e com as controvérsias em torno da memória coletiva, por exemplo, em Espanha, recentemente e ainda atualmente, e resulta de uma intervenção feita no Memorial da Shoah, em Paris, e em ligação cá também com a Universidade Nova, onde sou professor, e que começaria com uma frase de um autor chamado L.P. Hartley, que disse: o passado é um lugar estranho, fazem coisas diferentes lá. Estou a traduzir. O passado é um lugar estranho. E complementada com uma outra afirmação de um escritor norte-americano, William Faulkner, que disse outra coisa também interessante, que é: o passado nunca está morto, nem sequer é passado. E, portanto, o que procurarei explorar nesta minha breve e despretensiosa comunicação é precisamente as ligações entre a imortalidade do passado, a presença do passado nas sociedades contemporâneas e, ao mesmo tempo, uma amnésia seletiva que nos pode dilacerar. Eu vou ler um pouco, depois poderemos debater e, se calhar, ainda faria um discurso sobre algumas controvérsias atuais, sobre narrativas históricas baseadas no Museu das Descobertas, etc., se tivermos tempo para isso. Mas, enfim, por agora, falarei um pouco só desta questão do imperativo de memória e do dever de esquecimento. No seu último livro, O Rio da Consciência, publicado póstumamente, o popular neurologista Oliver Sacks, e que está cá publicado, foi cá publicado este ano, ou o ano passado, dedica um texto à falibilidade da memória, ao facto da memória ser falível, e conta um episódio que se passou consigo e uma falsa recordação que ele teve do Blitz de 40-41, isto é, dos bombardeamentos de que Londres foi alvo durante a Segunda Guerra. De uma forma muito nítida e perfeita, Oliver Sacks lembrava-se das bombas que estavam a cair no jardim de casa dos seus pais e descreveu-as com pormenor num livro que publicou e que também está cá traduzido, O Tio Tungstênio, uma coleção de relógio d'água, penso eu, e nesse livro ele contava perfeitamente as bombas dos nazis a caírem no jardim de casa dos seus pais. Meses depois da saída desse livro, o irmão mais velho, estando a falar com ele, lembrou-lhe que nessa altura era impossível ele ter estado em casa dos pais, porque estava internado num colégio interno, desculpem a pleonagem, e tinha sido o seu próprio irmão, que depois leu o livro, a contar-lhe um episódio numa carta. Escreveu-lhe uma carta, o Oliver Sacks estava num colégio interno, o irmão escreveu-lhe uma carta a contar minuciosamente, pormenorizadamente, o que se tinha passado. Tinham uns aviões, tinha havido bombardeamentos nas traseiras, no jardim das traseiras de casa, e foi com base nesta carta, que Oliver Sacks construiu uma falsa recordação, imprimiu-a na sua memória, gravou-a de tal forma no seu espírito, que, numa total boa-fé, ele julgou que era protagonista de um episódio de infância que, na verdade, nunca se tinha passado com ele. Oliver Sacks ia ao ponto de se lembrar de estar a ajudar o pai e o irmão com baldes de água a tentar apagar o fogo das bombas incendiárias nazis, quando, pura e simplesmente, não tinha participado em nada, estava internado num colégio em Bradfield, a muitos quilómetros dali. Portanto, foi um episódio de uma falsa recordação, de que há muitos episódios como este.
Sachs, aliás, também menciona um caso ocorrido com Ronald Reagan, com o presidente Reagan. Na campanha presidencial de 1980, ele recordou um episódio heróico que tinha sido passado consigo na Segunda Guerra, mas na realidade era uma cena do filme A Wing and a Prayer, de 44, que Reagan tinha sido um dos protagonistas e que, aparentemente, sendo um político, podemos desconfiar já da boa-fé, contrariamente ao caso do Oliver Sacks, mas, aparentemente, Ronald Reagan estava perfeitamente convencido de ter vivenciado, porque também foi soldado na Segunda Guerra, aquele episódio ter passado consigo, quando na realidade aquele era o episódio de um filme de 44, de que ele tinha sido, como sabem, ator, e que, mais uma vez, a memória ficou, digamos, desviada por uma falsa recordação. A falibilidade da memória, agora falamos muito em plágios, ainda recentemente em Espanha vimos um presidente do governo afetado por isso, e é uma epidemia, se quisermos, das nossas sociedades ocidentais, mas a nossa memória é muito afetada também, muito marcada por plágios involuntários, paráfrases inconscientes, chamadas criptomnésias ou chamados empréstimos de Coleridge. Coleridge, como sabem, o poeta, o autor de Kubla Khan, era um leitor omnívoro e voraz, tinha a capacidade prodigiosa, isto está dito e estudado, de reter tudo quanto lia, o que é uma coisa, se olharmos para uma biblioteca, é uma coisa um bocadinho assombrosa, mas ele plagiou páginas inteiras de diversos autores, em especial os filósofos alemães, e em especial Schelling, e publicou-os como se fossem da sua autoria. O facto de o ter feito num período especialmente difícil da sua vida, em que ele estava dominado pelo vício do ópio, talvez possa servir de desculpa para uma prática que na época era muito vulgar e que, porventura, como eu disse, não desapareceu nem da vida académica, nem da vida política dos nossos dias. Mas o que é facto é que, da mesma maneira que Samuel Taylor Coleridge tinha esta capacidade assombrosa de reter, muitas vezes ipsis verbis, quase tudo quanto lia, eu não quero dizer tudo porque se calhar parece demasiado exagerado, tinha também a capacidade, não menos assombrosa, de, pensamos que com boa fé, reproduzir como se fossem seus textos que ele tinha absorvido de outros autores e publicar páginas e páginas inteiras. Ele publicou sob o seu nome, Samuel Taylor Coleridge, páginas inteiras do filósofo Schelling. Também, note-se, própria Helen Keller, que nós todos admiramos como sendo um exemplo, digamos, extraordinário de uma pessoa que se supera e suplanta o facto de ter nascido cega e surda, etc. Ela foi acusada de ter plagiado um conto infantil que escreveu aos 12 anos de idade. Na altura ela foi sujeita a um impiedoso interrogatório que a marcou para toda a vida e que revelou realmente um caso de plágio que efetivamente aconteceu, mas que foi praticado com a mais pura ingenuidade e completa boa-fé, como se veio a revelar. A par disso, a par destes casos de criptomnésias, de paráfrases inconscientes, de plágios involuntários, há memórias reprimidas e mais tarde recuperadas, lembranças de experiências que são tão traumáticas que as pessoas as recalcam como forma de defesa e que depois são libertadas desse recalcamento, às vezes através de processos psicanalíticos e não só. E o Oliver Sacks, neste livro, O Rio da Consciência, fala muito nisso e diz, inclusivamente, o seguinte, termina este seu capítulo sobre estas falhas de memória, dizendo: não existe, aparentemente, qualquer mecanismo na mente ou no cérebro para garantir a verdade, e estamos a falar de um neurologista famosíssimo, como sabem, não existe qualquer mecanismo na mente ou no cérebro para garantir a verdade, ou pelo menos a veracidade das nossas recordações. Não temos acesso direto à verdade histórica e o que sentimos ou garantimos ser verdade depende tanto da nossa imaginação como dos nossos sentidos. Não há nenhuma maneira pelo qual os acontecimentos do mundo possam ser diretamente transmitidos ou registados no nosso cérebro. A nossa única verdade é a verdade narrativa, as histórias que contamos uns aos outros e a nós próprios. Portanto, o que o Sacks quer dizer é que aquilo que temos como verdade, eu não quero entrar num discurso muito pós-moderno dizendo que não há uma verdade objetiva. Penso que existe uma verdade objetiva que é de todos partilhada, que é o facto de
estarem hoje com paciência aqui para me ouvir. Mas essa é uma verdade objetiva e indesmentível. Agora, a recordação que terão disso, não há um mecanismo direto de imprimir na memória de cada um que aqui está a recordação deste momento trágico das vossas vidas, que é estar aqui. Não há nenhuma forma de o imprimir diretamente no cérebro, porque se houvesse, a recordação que tinham era objetiva, unívoca e uniforme para todos vós. Quando não é isso que se passa. A recordação que terão deste acontecimento será mediada, será intermediada, se quisermos, pela própria narrativa que farão silenciosamente para vós próprios daquilo que está aqui a acontecer neste preciso momento. Isto é, toda e qualquer memória, nunca individual, nunca é objetiva. A recordação que temos do momento marcante é sempre mediada pela nossa experiência subjetiva, não só de como estávamos naquele momento, se tínhamos dormido bem, se tínhamos dormido mal, etc, etc, se estamos bem dispostos, se estamos com calor, se estamos com frio, mas também com a forma narrativa como mais tarde o vamos reconstruir. E as nossas reconstruções são sempre sob a forma de histórias que nós próprios contamos, portanto são sempre narrativas. Há determinados acontecimentos históricos marcantes que todas as pessoas se lembram onde é que estavam. Em Portugal fala-se muito no 25 de Abril, é um caso. Também, aqui entre parênteses, se todas as pessoas que dizem, se calhar de boa fé, que estiveram no Largo do Carmo, no dia 25 de Abril, o Largo do Carmo, nem que tivesse o tamanho do Estádio da Luz, comportaria tanta gente. Porque, como sabem, o Largo do Carmo não é tão grande que caiba as pessoas e as suas memórias reconstruídas. O mesmo se passa de outros acontecimentos, como o 11 de setembro. Todos nós nos lembramos onde estávamos no 11 de setembro. Agora, a lembrança que temos quando se passou o 11 de setembro é mediada, não é exatamente a mesma um ano depois do 11 de setembro, nem é 10 anos depois ou 20 anos depois, porque vai incorporando resíduos da nossa própria vivência que são alheios ao próprio acontecimento em si, ao acontecimento vivido. Portanto, podemos estar assim a um passo de resvalar, eu acho, num total relativismo, se quisermos, num relativismo pós-moderno, em que, se quisermos, a objetividade dos factos cede perante a subjetividade das memórias e a sua reconstrução. Penso, no entanto, que não é esse o sentido das palavras de Oliver Sacks, que, no seu ensaio, aliás, não deixa de referir casos de fabulações completas, não necessariamente maldosas, mas há, por exemplo, um caso muito conhecido, foi um livro publicado em 95, chamado Krzysztof, por um judeu polaco, Benjamin Wikomirski. Esta obra foi considerada uma obra-prima, onde o autor descrevia os horrores da sua passagem por um campo de concentração nazi, e vindo-se a descobrir mais tarde que Wikomirski não nascera na Polónia, mas na Suíça, não era judeu e nunca havia estado sequer num campo de concentração. Não era necessariamente um impostor, já vamos falar de um impostor, mas não era necessariamente um impostor. Como diz Oliver Sacks, e cito, aparentemente, a intenção original de Wikomirski era enganar-se a si próprio, no sentido de fabular uma infância pessoal que tinha sido muito trágica para ele, e ele, sobre isso, colocou-lhe uma reconstrução de uma memória ainda mais trágica, que seria uma passagem por um campo de concentração, quando ele nem sequer era judeu, não estava na Polónia, etc, etc. Mas não era seu propósito publicar, ele não tinha sequer a intenção de publicar este livro. Este livro foi publicado postumamente. E não tinha, menos ainda, como não tinha a intenção de publicar este livro, não tinha a intenção de enganar os leitores. Aquilo foi um relato que ele escreveu, como disse, foi publicado na Alemanha em 95, considerado uma obra-prima, mas que não se destinava a ser publicado. Portanto, não tinha esta pretensão de fraudulenta, como sucedeu, por exemplo, num caso recente, relatado por Javier Cercas, num livro chamado O Impostor, um livro que, aliás, penso que está cá publicado, eu li-o em espanhol, acho que o livro do Cercas está. O que é que conta o livro do Cercas? Henrique Marco, um nonagenário de Barcelona, um homem com 90 anos de Barcelona, fez passar por sobrevivente dos campos de extermínio. Durante 3 anos presidiu a associação, em catalão, Amical de Mauthausen, Amigos de Mauthausen.
deu centenas de conferências, certamente melhor que esta, concedeu outras tantas entrevistas, recebeu inúmeras distinções, louvores, recebeu inclusivamente um alto galardão catalão, a Cruz de Sant Jordi, recebeu inflamados louvores. Quando, pela primeira vez, os parlamentares espanhóis se reuniram para prestar homenagem aos seus compatriotas republicanos vítimas do Terceiro Reich, o Henrique Marco fez uma intervenção, todos os deputados choraram e tudo. Em maio de 2005, ele estava nas vésperas de acompanhar José Luís Zapatero, o autor de uma lei da memória histórica, estão a ver as ironias desta coisa, a Mauthausen, ao campo de Mauthausen, onde pela primeira vez José Luís Zapatero ia homenagear os deportados espanhóis para esse campo de extermínio. Isto previa-se que Henrique Marco fosse orador, e foi quase nas vésperas que uma pessoa que o reconheceu, que desvendou, conseguiu entrar em contacto com o gabinete do chefe do governo espanhol e impedir, quer dizer, desmascarar o impostor e impedir que realmente o chefe do governo espanhol fizesse, quer dizer, uma triste figura em Mauthausen, ao lado, homenageando deputados republicanos para aquele campo de concentração e com uma conferência fraudulenta. Mas este caso é de tal forma bizarro, o caso de Henrique Marco, que mesmo neste caso não estamos perante, se quisermos, um vulgar burlão, não é excluído tratar-se não tanto de uma falsa memória, mas de uma patologia psíquica, um exemplo extremo de engano a si próprio. Muitos diferentes destes casos, e desculpem estar a falar um bocadinho da psicologia individual, já vamos falar mais da coletiva, mas acho que podem estar ligadas, são os casos de excesso de memória, que também são outra forma de engano de si próprio. A literatura, aliás, captou-os de forma admirável e inultrapassável num texto de Borges, chamado Funes el Memorioso, que saiu em 44, pela primeira vez, que era um homem que se lembrava de tudo, imaginem o que era incapaz de esquecer o que é que fosse, qualquer sensação, olhar para este microfone, olhar para este papel, toda a sua percepção sensorial, em consequência, isto é uma história literária, como é evidente, de uma queda de um cavalo, ele estava concentrado, estava sufocado e aprisionado nos pormenores mais íntimos, na reminiscência dos pequenos detalhes. Ele estava, se quisermos, enclausurado claustrofobicamente na micromemória e era incapaz de reconstruir grandes narrativas ou ter lembranças de longo alcance. Será um pouco estranho começar por falar em memórias individuais ou memórias pessoais, para usar os termos de um grande autor que se debruçou sobre essas questões, Maurice Halbwachs, num encontro, se quisermos, que visa tratar sobretudo da memória coletiva e, se calhar, vamos falar da mais coletiva e universal das memórias, a memória da Shoah, a memória do Holocausto. Pode também parecer um pouco obsceno eu estar a exaltar as virtudes do esquecimento aqui num encontro que, de certa forma, como todos, pretende assinalar a necessidade, a imperiosa necessidade de combater a amnésia num tempo que temos que reconhecer de revisionismos, de reescritas do passado, de falsificações da história e de manipulações da memória da humanidade, como agora está a acontecer na Hungria e, sobretudo, na Polónia. Não é a minha intenção retomar, porque iria plagiar, o que muitos já disseram, melhor que eu, e penso que conhecem os escritos de Nietzsche ou de Paul Ricoeur, sobre a imbricação profunda que há entre a memória e o esquecimento, entre a importância que existe para que haja uma memória em que haja também esquecimento, mas é, se calhar, meu dever, nesta minha despretensiosa conversa convosco, lembrar um pequeno livro de Zvetan Todorov chamado Os Abusos da Memória. Porque há, no nosso tempo, da mesma maneira que há falsas memórias individuais, e essa passagem do individual, se quisermos, para o coletivo, também abusos da memória, e eu não quero enaltecer o esquecimento, mas devemos pensar que os consensos em que assentam as nossas sociedades são fundados, ora na memória, e a memória deste espaço foi há pouco evocado pelo Dr. Duarte Azinheiro, ora no esquecimento. Não é por acaso que, se formos a Faro,
encontramos o Teatro Letes, precisamente o rio do esquecimento, o rio grego do esquecimento, que foi construído, porque é que em Faro se construiu um teatro dedicado ao rio do esquecimento, com pinturas alusivas a isso. Foi precisamente para apelar, no século XIX, à necessidade de uma reconciliação nacional entre liberais e miguelistas após as guerras sangrentas, as civis guerras sangrentas, e, portanto, precisamente para apelar à necessidade de esquecimento. Portanto, entre esses dois polos, entre o imperativo de memória que nós temos, enquanto sociedade, mas também o dever de esquecimento, que devemos colocar o acento tónico e saber onde é que, até que ponto é legítimo recordarmos, até que ponto é legítimo esquecermos, que critérios poderão existir numa sociedade democrática para pautar a reconciliação, o esquecimento, ou, pelo contrário, a evocação da memória. Até que ponto é que há esquecimentos que são abusivos e que depois são recuperados, por isso é que Zapatero fez uma lei da memória histórica, porque é que a seguir uma experiência traumática, muitas vezes, há um período de amnésia que é necessário, isso passou-se na Alemanha, e depois, porque é que acaba por ser a geração subsequente a vir resgatar memórias que estavam sufocadas, mas legitimamente sufocadas. Porque se a Alemanha, em 45, 46, 47, nos anos 50, continuasse dilacerada pela memória do nazismo, não teria sido possível criar o chamado Wirtschaftswunder, o chamado milagre económico, não teria sido possível sequer reconstruir-se. Foi a geração subsequente, e desculpem-me fugir agora um pouco, foi a geração subsequente, nos anos 60, etc. Se quiserem, até há um livro muito interessante sobre isto, de Dagmar Herzog, chamado Sex After Fascism, que é precisamente, que ele liga a libertação sexual que houve nos anos 60, precisamente também à libertação da memória sufocada do nazismo, que foi necessário sufocá-la. Isso é que nós devemos entender, que aquele período muito criticado de alguma amnésia nos tempos de Adenauer, que recuperou até muitos altos funcionários do nazismo, etc., foi necessário para precisamente permitir o trânsito para uma sociedade que essa sim pôde fazer o seu trabalho de memória. O que devemos ter presente, e eu acho que independentemente destes dois polos, memória e esquecimento, é que quer a memória individual, quer a memória coletiva, se faz sempre a partir de uma verdade narrativa. E é por isso que cabe à história e aos historiadores, e penso que se calhar em encontros como este, do Seminário de Estudos Globais, uma missão que eu penso que é de transcendente importância, que consiste em impor a objetividade dos factos à narratividade da memória coletiva. Porventura, este será um processo um pouco voltado ao insucesso, porque quem escreve a história está sempre mediado também pelas suas subjetividades. E o que é facto é que os historiadores também estão eles próprios historicamente situados e envoltos no turbilhão de memórias esparsas e fragmentárias, quer individuais, quer coletivas, que são memórias sempre sufocantes, como a memória de Funes, do personagem de Borges, porque são excessivas e ensurdecedoras. Ainda assim, cabe à história impor a objetividade de alguns factos e reconstruir, na medida do possível, por isso é que eu não adiro ao programa e ao ideário pós-moderno que diz que não existe uma verdade objetiva e, portanto, porque senão não existiria sequer a possibilidade de construirmos uma história-ciência, não é, nesse aspecto, mas cabe tentar ultrapassar esta subjetividade e esta narratividade das memórias em nome de uma objetividade dos factos. Que a memória é sempre reconstrução, isto não é algo que nos deva causar espanto ou repúdio, pois realmente a memória faz precisamente da reelaboração de um passado que já passou. Agora, há uma grande diferença que é estabelecida, como sabem, por Paul Ricoeur, na esteira de Nietzsche e não só, entre história e memória. A história é o único meio de evitar que a memória, que o processo de reconstrução da memória, não resvale num processo de manipulação. De certa forma, a história configura-se como, não é inimiga da memória, mas é a vigilante da memória. É ela que evita que se proceda àquilo que um conhecido historiador francês, Pierre Vidal-Naquet, chamou o assassinato da memória.
que é uma forma muito mais grave de negacionismo, porque o negacionismo em si, no geral, não resiste a um confronto com os factos. Não significa que ele não seja perigoso. Lembrem-se aquele caso do historiador negacionista e revisionista britânico David Irving, que opôs judicialmente, até colocou uma ação em tribunal, à historiadora Deborah Lipstadt, porque ela o acusava de negar o Holocausto. Até há um filme sobre isso, penso que se calhar já terão visto, mas realmente o David Irving, até pela sua simpatia, por ser um homem inteligente e muito ardiloso, e até pelas simpatias com grupos de extrema-direita, não há dúvida que era um revisionista perigoso. Agora, aquele revisionismo mais básico, aquele que nega a existência do Holocausto, ou que nega a existência do 11 de setembro, e há autores, até franceses, basta ler um livro de Thierry Mousson, que diz que era uma grande impostura, não tanto as Torres Gêmeas é difícil, mas, por exemplo, o ataque ao Pentágono, diz que foram orquestrados, etc, etc. Tudo isso foi facilmente desmascarado. Eu já escrevi até um livro sobre isso, chamado Consciência de Situação, e no que se passou, assim que começaram a negar os ataques ao Pentágono, a dizer que tinha sido uma coisa orquestrada, etc, etc, o que as autoridades americanas, não sei se foi o FBI, fez, foi divulgar, e podem ver online, aconselho que o não façam, porque são imagens absolutamente terríveis, colocou online as imagens todas dos ataques ao Pentágono, com restos humanos no chão, etc, etc, e, portanto, não estabeleceu qualquer tipo de censura, e foi, no fundo estão a dizer que isto foi falso, então estão aqui as imagens. É claro que nós que sabemos que é possível manipular as imagens, mas é difícil manipular tantas imagens e de uma forma tão grotesca. Mas, portanto, terminado este parênteses, dizendo que o negacionismo em si, o negacionismo básico, não é grave, já o assassinato da memória é grave. Porquê? Que enfrenta hoje em dia um problema, é que temos um excesso de memória, nos nossos dias temos um excesso de memória, mas também é resultado disso uma memória que é fragmentada e estilhaçada pela lógica do consumo, em que o passado é reificado e convertido num objeto apto a servir as coordenadas e as exigências da sociedade de espetáculo, para usar uma noção, como sabem, proposta pelo Guy Debord. Isto é, nós podemos ter, por isso é que eu comecei com a ideia de que o passado é um lugar estranho, nós podemos ter os passados que quisermos e utilizarmos manipulatoriamente até como objeto de consumo e ao serviço da nossa sociedade, digamos, de espetáculo. É possível fragmentarmos aquilo que nós devíamos ter como objetivo e utilizarmos de diferentes formas. O passado do Estado Novo tanto pode ser utilizado para ser recordado no Museu do Aljube, como a poucos metros daí, e recordado de uma forma muito negativa, como a poucos metros daí, servir como objeto de consumo em adereços ou da loja Vida Portuguesa, que tem jovens com a farda da mocidade portuguesa, etc., sem que isso seja sequer objeto de rejeição e de escândalo, etc. Portanto, veem como é que o mesmo passado pode, até com poucas distâncias, entre a sede da PIDGS e a loja Vida Portuguesa, não distam muitos quilómetros, pelo contrário, poucas centenas de metros, o mesmo passado pode ser, como eu disse, reificado e convertido num objeto. E não termos necessariamente que aderir, por exemplo, às controversas teses A Indústria do Holocausto, um livro de Norman Finkelstein, que cá está publicado, que é um livro muito crítico ao modo como nos Estados Unidos se criou os memoriais do Holocausto, sobretudo sob a égide de Elie Wiesel e sobretudo em Washington, mas não é necessário ir para esse registro, que é um registro demasiado polemizante e demasiado amargo, para compreendermos que, por exemplo, a memória do Holocausto hoje em dia está extremamente trivializada e, em muitos casos, vou pôr entre aspas, normalizada. Obviamente, ninguém sustenta que deva haver uma memória única do Holocausto, se quisermos o acontecimento mais marcante, aquele sobre o qual o filósofo Adorno disse: depois de Auschwitz não há poesia, mas perante um fenómeno tão marcante
como o Holocausto ou o Gulag soviético, ninguém sustenta que pode haver uma memória única desse acontecimento e que essa memória tenha que ter uma modulação necessariamente académica, ou sombria, ou tenebrosa, onde estaria sequer ausente a possibilidade para os sobreviventes desses acontecimentos de refazerem a sua vida. Portanto, ninguém nega a possibilidade de haver visões mais trivializadas de um acontecimento tão trágico como aquela que vimos no cinema sob as mãos de Benigni, não é? Agora, diferente é o facto de, na nossa cultura contemporânea, estarem a ser utilizados, até em termos doentios, até em jogos de vídeo, etc., etc., num movimento que já se chamou a teatralização da memória, em que no fundo deixou de existir uma memória, é tudo um teatro, tudo um jogo de vídeo ou não, em que o Holocausto se converte num objeto de cultura popular. Se quiserem, façam uma experiência, vão ao site da WUC, ponham a palavra Auschwitz e vejam as declinações que existem sobre a palavra Auschwitz, com livros, o jardineiro de Auschwitz, o tatuador de Auschwitz, a menina de Auschwitz, todos com a capa, na capa com a entrada de Birkenau. Mais recentemente foi publicado um livro que não se chama Heil Hitler, chama-se I Hitler, portanto, Olá Hitler, e chama-se precisamente como é que o passado nazista está a ser normalizado na nossa cultura contemporânea. E há centenas de exemplos aterradores que aqui são dados. Quando eu digo aterradores, porque no fundo choca um pouco que, por exemplo, imagens do Hitler que são retiradas daquele filme conhecido que era A Queda, depois são utilizados e mudam as legendas e põem sobre jogos de futebol e põem sobre atualidades políticas, etc, etc, etc. Portanto, os exemplos que são dados aqui pelo Gabriel Rosenfeld são realmente convincentes e aterradores. No entanto, normalização nem significa negação. O que a normalização significa é o desaparecimento da ideia de excepcionalidade. Isto é, a ideia de que o nazismo foi um legado do passado igual a qualquer outro. E, portanto, é a percepção do nazismo como um acontecimento localizado no tempo, ainda que, porventura, repetível em contextos similares. Mas isto levanta uma questão, e espero não estar a ser muito maçador e a demorar muito tempo, que é as comparações que foram feitas e são recorrentemente feitas, por exemplo, quer por membros do Likud, quer por trabalhistas israelitas, foram feitas quando se compararam Nasser ou Arafat a Adolf Hitler. E, portanto, foram os próprios líderes judaicos que acabaram por pôr em causa algo que, para a cultura judaica, a cultura política judaica, é muito importante, que é a ideia de uniqueness, de unicidade do Holocausto. A ideia de que não há um acontecimento igual nem repetível. Isto é, quando se fala no Ruanda, ou quando se fala, por exemplo, há um historiador, Paul Preston, que tem um livro chamado O Holocausto Espanhol, sobre a Guerra Civil de Espanha, isto provoca grande incómodo em muitos intelectuais israelitas, ainda hoje em dia, o Saul Friedlander, o Yehuda Bauer, a Deborah Lipstadt, o Daniel Goldhagen, o próprio Daniel Goldhagen, aquele homem que tem o livro Os Carrascos Voluntários de Hitler, todos eles sustentam a tese da singularidade absoluta do Holocausto. Ora, acaba por ser paradoxalmente em Israel, e com respeito todo tem, grupos ultra-ortodoxos, os Haredim, por exemplo, quando falam, e cito, de políticas nazis nos territórios palestinianos, quando dizem que há políticas nazis aí, eles estão a usar, no fundo, aquilo que um grande filósofo, Leo Strauss, chamou a reductio ad Hitlerorum, ou que agora, mais recentemente, nos tempos da internet, houve um humorista que falou da lei de Goodwin. A lei de Goodwin diz quanto tempo é que numa discussão na internet, ao fim de quanto tempo é que as pessoas não começam a acusar o outro de nazi ou de hitleriano ou coisas do género. Portanto, o argumento reductio ad Hitlerorum foi denunciado por Leo Strauss, é a pessoa insinuar sempre que o outro está a ser nazi, ou cá também foi muito claro, muito utilizado, sobretudo num período mais pós-revolucionário imediato, o argumento fascista,
é logo um argumento de desgraduação do adversário. Portanto, se procurarem a lei de Goodwin, que certamente já ouviram falar, é uma lei humorística, o que quer dizer é que não há nenhuma discussão numa caixa de comentários na internet em que não acabe, ao fim de 3 ou 4 trocas, com outra chamada nazi. Mas isto acaba por pôr em causa, realmente, a singularidade do Holocausto. Agora, também não temos necessariamente que aceitar a singularidade do Holocausto. Mas devemos é ter presente que hoje em dia há um processo a que muitos autores chamam metaforização do Holocausto. Desculpem estar se calhar a ser um bocadinho pesado, que é tomar a solução final como o ersatz ou como o modelo de todos os genocídios. Portanto, ela é a metáfora de todas as acusações de crimes contra a humanidade. E portanto, sempre que se fala, por exemplo, no Ruanda, como sabem, a taxa de matanças, se assim se pode fazer esta estatística cruel, não tendo o nível de industrialização que foi praticado nos campos de extermínio, foi muito mais acelerada. Em 3 meses mataram, não sei, não tenho aqui as contas, em 3 meses mataram muito mais do que os nazis. Isto não é uma questão de campeonato, nem é uma questão de estatística. É para percebermos que num ambiente não industrial, realmente o que tem de singular ao Shoah foi realmente a industrialização da morte, dos processos de morte. Mas mesmo num ambiente não industrial, como foi o Ruanda dos nossos dias, e com todas as organizações internacionais, e ONU, e capacetes azuis, etc., etc., se conseguiu matar a um ritmo muito maior do que um ritmo que era o ritmo de fábrica, de extermínio, de crematório, de Auschwitz ou Birkenau. Mas isto, claro, leva-nos sempre, quando falamos do Ruanda, a evocarmos sempre o nazismo e o Holocausto. Portanto, há sempre este processo de metaforização do Holocausto, que o Holocausto já é transformado numa metáfora e num paradigma de todos os genocídios que ocorreram sobre nós. E por isso, se quisermos, como sabem, o contributo mais decisivo, talvez, do ponto de vista historiográfico, e não só, e filosófico, tenha sido de Hannah Arendt, num livro controverso sobre Eichmann em Jerusalém, que por acaso tive a honra de publicar cá, como introdução, e no fundo ela ao falar, quando ela fala da banalidade do mal, do Eichmann, ela diz que o que mais impressionou no Eichmann não era que ele fosse um homem mau, foi isso que provocou grande controvérsia, porque ela não ouviu. Esta ideia de demonização dos nazis é muito confortável para as nossas consciências. Nós julgamos e afastamo-los do perímetro da humanidade e, portanto, ficamos com o nosso humanismo mais reconfortado. Mas o que foi perturbador no ensaio jornalístico e depois no livro da Hannah Arendt foi ela trazer o Eichmann para o perímetro da humanidade e mostrar que ele era um homem como nós, mas ainda um homem banal, um clown. Ela depois podia-se traduzir cá como palhaço, mas é difícil, um clown. Portanto, uma pessoa que era sobretudo ridícula, que não era má. E isso é muito perturbador quando nós temos um Holocausto que é a metáfora do mal, a metáfora do mal, aquilo que muitos pensadores chamam o mal radical, o mal intrínseco. Portanto, como eu disse, a normalização não implica a negação, mas sim o tratamento do Holocausto ou de outros casos como um facto do passado, de um pretérito imperfeito, mas apesar de imperfeito, de um pretérito, portanto do passado. Não se está a relativizar essa imperfeição, procede-se cada vez mais à historicização desse passado. Agora, num certo sentido, a Hannah Arendt antecipou muito do que hoje em dia se discute. Porquê? Porque quando ela defende que o Eichmann não devia ter sido julgado por um tribunal judaico como quis Ben-Gurion, o primeiro-ministro de Israel, quis para a afirmação da identidade judaica, era muito importante, coincidiu com o início do Estado de Israel, de certa forma. A Hannah Arendt, uma das coisas que também há um filme sobre ela, uma das coisas que mais provocou a ira das autoridades judaicas na altura foi ela defender que ele não devia ser julgado em Jerusalém, devia ser julgado por um tribunal internacional. E com isso está a antecipar muito do movimento que se esboçou a partir dos anos 1990 em todo o mundo para a criação do Tribunal Penal Internacional. É preciso ver que, quando se fala
em historicização deste passado tremendo que foi passado da Shoah, do Holocausto, e como o tomamos como um facto objetivo de um pretérito, como disse, um pretérito imperfeito, mas um pretérito, a nossa política da memória, em relação a esse facto, também vai mudar. Isto é, nós devemos perceber que as sociedades, todas elas, têm uma política de memória. Que a memória coletiva que nós construímos é uma decisão essencialmente política. Não estou a dizer que seja uma decisão necessariamente só de uma elite política, mas é uma decisão política. A decisão de exumar ou não os restos de Franco, de aprovar uma lei da memória histórica, é uma decisão política. Portanto, a memória que nós temos não é... Se a memória subjetiva é mediada pelas nossas narrativas, por isso eu falei do Sachs, a memória coletiva que nós temos é mediada por opções de cariz político. Portanto, não sei se estou a ser claro, a memória individual é reconstruída, a memória coletiva também é reconstruída. É reconstruída e foi muitas vezes reconstruída por um paradigma de historiografia nacionalista do século XIX. Agora vou fazer um parênteses, não sei se estou a ultrapassar muito o tempo. Estou com tempo. Isso liga-se muito com esta discussão sobre o Museu das Descobertas. Quando nós vemos esta questão do museu, nós devemos perceber que a historiografia sempre esteve ao serviço do poder e raramente foi antipoder, porque os historiadores eram apaniguados dos monarcas e, portanto, a historiografia do século XVI ou XVII era uma historiografia de cronistas, a elogiar o papel dos reis, do século XVIII. Depois, quando começa a surgir o sentimento nacional, a historiografia surge ao serviço da nação. E, portanto, nós ainda hoje em dia, e a discussão que se coloca, a polémica que se coloca, por exemplo, sobre isto dos Museus das Descobertas, é porque nós ainda vivemos num ambiente em que as narrativas históricas são nacionalistas. Mas não são nacionalistas só no lado da Europa. Se forem ver, como eu por acaso já tive esse trabalho de ver, manuais de história dos antigos dos países africanos de expressão portuguesa, dos anos 80, etc., tem, para além de vários erros factuais, tem também uma narrativa que é muito anti-portuguesa. É uma narrativa muito pós-colonial, o que é compreensível num contexto de construção de uma nacionalidade. A nossa narrativa nacional, histórica nacional, também teve que ser feita contra o inimigo castelhano, o vizinho castelhano. Portanto, é natural que as narrativas pós-coloniais dos países africanos e a do Brasil também muito crítica, houve uma facção muito importante na Academia Brasileira, muito crítica, de Dom João VI. Porquê? Para construir uma narrativa nacional, infelizmente, quando se cria-se sempre pela rejeição do outro. É impossível criar uma identidade que não seja pela rejeição do outro. E é muito mais fácil rejeitar ou culpabilizar o ocupante colonial. O que é legítimo na construção de uma narrativa nacional. E também é legítimo, nós, na nossa construção da nossa narrativa nacional, não é uma questão de distorcermos os factos, mas é a questão de percebermos que a história está... Por isso é que se diz história de Portugal. A história está ligada a uma determinada vocação identitária. E por isso nós exaltamos as descobertas e por isso provocamos que a exaltação das descobertas provoca o repúdio de pessoas por quais a sua construção... Isto são dois diálogos diferentes, duas conversas diferentes. Nós queremos ter uma conversa de exaltação das nossas descobertas, os outros querem ter uma conversa vitimizadora de considerar que as descobertas, tudo mal. Todas as perspectivas, não vou cair aqui no pós-modernismo, não existia uma verdade, todas as perspectivas estão erradas. Porquê? Porque ambas se tomam como absolutas. Se assumissem que nas descobertas houve coisas boas e más, aí já as coisas, como aliás, numa entrevista de Jared Diamond dada ao público a semana passada, penso eu, aí já se começa a perceber, aí já podemos criar uma plataforma de entendimento. Só que, como é evidente, as construções históricas que estejam ao serviço de narrativas nacionais não permitem assumir que num passado há coisas boas e más. O passado tem que ser sempre tomado numa perspectiva glorificadora ou, pelo contrário, espezinhadora, porque tem que ser sempre numa perspectiva manicaísta. Enquanto nós não percebemos que as nossas construções históricas, a portuguesa e dos outros países, estão assentes e estão subjugadas por um propósito de exaltação nacionalista, que
evacua, que põe, que expele, que repele qualquer capacidade de moderação e de matização, vemos as coisas de uma forma matizada, isto é, como bem disse o Jared Diamond nessa entrevista, houve a escravatura, houve as doenças que levamos, mas também houve a agricultura, houve um aumento da esperança de vida, etc, etc. Portanto, nós temos também que perceber e perguntar muitas vezes aos antigos, aos novos países, se no fundo uma coisa um bocadinho paradoxal, e desculpa-me este parênteses, que é, se no fundo não estão a alimentar a nostalgia de um passado que nunca existiu, cá está, o passado é um lugar estranho, que é o passado romantizado de uma era pré-moderna em que se vivia numa Arcádia em que as sociedades pré-modernas viviam numa espécie de harmonia russoniana com a sua natureza, em comunhão com a natureza. Nessas sociedades não havia conflitos tribais, não havia opressão das mulheres, não havia uma série de outras, escravismo, etc. É que eu não percebo como é que nós, no Ocidente, exaltamos o legado das luzes. Habermas, por exemplo, um homem que muita trilogia da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, e muito bem. Foi esse legado que nos trouxe literacia, combate aos preconceitos, igualdade tendencial, libertação das mulheres, etc, etc. Aí exaltamos o legado da modernidade, do iluminismo. Mas, ao mesmo tempo, chegados aos trópicos, parece que desdenhamos esse legado e sonhamos é com sociedades pré-modernas imaginárias, onde não existia liberdade, igualdade e fraternidade. É uma coisa um pouco paradoxal, já estou. Portanto, e ainda que isto possa ser um revisitar anacrónico de algum positivismo historicismo, penso que é através de uma permanente reposição dos factos e dos acontecimentos, no fundo, daquilo que seja possível encontrar de uma verdade objetiva, é através desse trabalho que a história pode e deve contribuir para que não haja uma discrepância que nos nossos dias é grande e preocupante entre memória coletiva e verdade histórica. Nos nossos dias, ainda hoje, devemos perceber que a nossa memória, não só individual, mas também a coletiva, é situada no tempo. A memória que temos do Holocausto é muito diferente da que existia há 40 ou 50 anos, porque, entretanto, foram publicados livros. Da mesma maneira que nós, a nível individual, a memória que temos do 11 de setembro, hoje é muito diferente, como é evidente, daquela que tivemos 3 meses depois dos acontecimentos a ocorrer. Mas, portanto, é essencial, no nosso tempo, e acho que é a nossa grande batalha, é que a memória coletiva adira à verdade dos factos. Que não haja uma dissociação entre a memória coletiva e a verdade dos factos. E esse trabalho é um trabalho que cabe, sobretudo, aos historiadores. Não foi por acaso, e com isto termino, que quem desmascarou o impostor de Mauthausen, o Henrique Marco, foi um historiador espanhol, Benito Bermejo, foi o que ele começou a estudar com uma paciência beneditina todos os arquivos dos deportados espanhóis. E foi através dessa aturada pesquisa arquivística e de reconstrução dos factos, dos nomes e das datas, que ele percebeu que era impossível o Henrique Marco ter estado em Mauthausen, porque ele teve que ir aos ficheiros, etc. Portanto, quem descobriu e quem contatou, aqui termina a história com a qual comecei, quem contatou o gabinete do chefe do governo espanhol nas vésperas, José Luís Zapatero, o autor da Lei da Memória Histórica, nas vésperas dele ir deslocar-se à Alemanha, foi um historiador. Porquê? Porque foi através de um trabalho de história que, mais uma vez, descobriu as falsidades da memória. Seja da memória individual, seja da memória projetada no todo, se a convertendo em memória coletiva. Não tivesse havido este trabalho do Benito Bermejo e a nossa memória, a memória dos nossos filhos daqui a 10, 20 anos, estaria a incorporar as lições do impostor. Espero não seja a mesma a lição do impostor aquilo que acabaram de ouvir aqui e estou à vossa disposição pedindo desculpa por tempo. Muito obrigado, Sr. Dr. António Jorge, por esta estimulante conferência, que agora certamente suscitará também um debate entre nós. Agora damos a palavra aos estimados colegas aqui presentes. Eu queria colocar uma questão. Eu também. Bom, e é uma questão de
um assunto que nem houve, acabou por não haver tempo de falar, que é o caso espanhol que se vive agora, e a questão do Vale dos Caídos, quer dizer, falou quando falou do Zapatero e da criação da tal lei da memória histórica, que é sempre uma coisa perigosíssima nas sociedades, não é? Porque essa harmonia é cozida com linhas muito frágeis e quando se mexe nelas, o resultado é de facto complicado. É evidentemente compreensível a questão do debate acerca de poder ou não, no caso de se retirar o franco do Vale dos Caídos, até porque, objetivamente, se o Vale dos Caídos era um espaço para os caídos na Guerra Civil, o franco não tem direito de lá estar. O Primo de Rivera tem, é discutível se deve estar na cripta, mas tem porque foi fuzilado, de facto, é uma situação distinta. Agora, em todo o caso, a transição espanhola foi cozida sobre... Pronto, foi um processo feito com o maior cuidado, onde o rei teve, de facto, um papel fundamental, um rei que já se sabe que foi, de alguma forma, escolhido pelo ditador, que tem um papel fundamental, nomeadamente quando é o golpe do Terrer de Molina e como consegue unir Espanha, e de facto houve uma quantidade de julgamentos, eu estou a falar de julgamentos no aspecto formal, que nunca se fizeram. E durante anos isso não foi discutido. Quando a própria figura do rei, agora do rei emérito, do rei que já não é rei, quando a própria figura do rei começou a ser discutida e começou a ficar frágil, ou mais frágil face a critérios e avaliações que são de natureza contemporânea, que na altura não se colocavam, tudo isto, toda esta transição que parecia, apesar de tudo ter sido feita de forma quase perfeita em Espanha, começou a ser discutida. E a questão que eu lhe coloco, e se calhar para a qual não tem resposta, porque é difícil ter resposta, é qual é o nível de equilíbrio, é o que é que se pode e o que é que não se pode fazer nos países. Nós temos o caso, por exemplo, da África do Sul, onde o Mandela, quando chega, é um caso de esquecimento total do que se passou, porque não há outra forma de tocar o país para a frente. Mas o que é que os países podem fazer? Mas, se me permitir, fazemos uma roda de questões e depois mais alguém quer fazer alguma questão? Sim, depois a ponto. Força, Sr. Dr. Rui. Portanto, a possibilidade que tive de ouvir falar de uma forma tão sintética da memória pessoal, como o espaço da idiosincrasia, está maculada por esse aspecto. Também a memória coletiva e a determinação política que está por trás. Mas depois fala da distorção dos factos. E a distorção dos factos, o que é que quer dizer? É dar relevo aos interesses ou a ocultação do que não interessa falar. E depois eu colhi como mensagem que o erro estaria na absolutização. Mas a questão, e esta será a questão sintética, que seria o que é a legitimidade, afinal, quando o professor, a uma certa hora, diz, e é legítimo, é esse aspecto que gostaria. Então eu completaria com duas questões, se me permitir, e assim depois referi muito, fez muito o exercício de diferenciação, porque ainda tem autores que a fizeram entre história e memória, e acentuando o facto, até para os historiadores de forma muito lisonjeira, dizendo que a história pode ser um antídoto para o poder manipulatório da memória. Esta diferenciação parece simples, mas nós sabemos que a história também foi uma grande manipuladora do passado, e esteve, como dizia aquele historiador francês conhecido, a história é essa grande meretriz, para não dizer a palavra que ele usava mesmo. Muito bem, que esteve ao serviço dos vários regimes políticos, etc. E realmente o historiador tanto pode desmascarar, como quando vai ao arquivo e quando escolhe os temas que trata, também pode selecionar, distinguir e também apagar o que não interessa e fazer realmente... Por isso é que cada tempo precisa de uma nova história, à luz dos valores, das prioridades de cada... Como dizia também Lucien Febvre,
a história tem muito mais a ver com o presente que com o passado, é o chamado serviço, papel social e político da história. Ora, portanto, se a história pode ser pode ser uma assassina da memória nesse sentido, também a memória pode ser uma assassina da história. Portanto, esta diferenciação por vezes não é pode ser tão simples como isso. Por um lado, gostava de comentasse esta questão, porque a história muitas vezes foi usada, portanto, ao serviço dos grandes objetivos da construção até dos próprios Estados, das próprias nações, etc. Depois outra questão interessante eu gostava também de colocar, que é a questão da singularidade do Holocausto e no contexto do século XX, os grandes holocaustos, porque é que, especialmente nos anos 30, 40, 20, 30, 40 do século XX, acabou por se eleger uma grande hecatombe humana que foi, e lamentavelmente, o Holocausto judaico, e porque é que se obscureceram outros holocaustos de maior até dimensão numérica, como o que se passou nos Gulag, etc., ou como se passou no Holodomor, na Ucrânia, em que os números foram muito maiores. Que é que se obscureceu, portanto, a importância e a relevância destes holocaustos em termos até de dimensão, e se acabou por eleger que foi também muito importante, mas até do ponto de vista de dimensão não foi o maior. Houve também um processo de seleção naquele período de holocaustos nunca antes vistos, mas selecionou-se um e esqueceu-se todos os outros. Porque é que os outros são totalmente banidos da memória histórica? Obrigado. Começava com a questão de Espanha. Espanha há um livro que diz Espanha é um enigma histórico. Como sabem, Espanha não existe, ou melhor, o que nós chamamos Espanha é uma unidade de nações muito artificial e muito epidérmica. Portanto, mesmo na construção da memória, Espanha, no seu todo, os espanhóis devem perceber se querem ou não ter uma unidade ou se querem fragmentar, não é? E a primeira coisa por onde se podem fragmentar é por espaços nacionais e sentimentos nacionais, mas também se podem fragmentar por algo que é curiosamente transversal aos diferentes antigos reinos, isto é, que é as lutas fratricidas que tiveram lugar durante a Guerra Civil. Portanto, o consenso que foi forjado, mas em Portugal também houve um pouco esse consenso, nós para fazermos a nossa transição para a democracia também tivemos aquela ideia de que não era possível estarmos a julgar os ex-agentes da PIDE em 74, 75 e 76. Normalmente o que se passa é quando há traumas, quer também individuais, eu não quero fazer demasiada extrapolação do individual para o coletivo, mas é necessário um período de luta e é preciso, foi o que se passou na transição espanhola, nós tivemos uma revolução, em que foi necessário forjar, como bem disse, um consenso baseado num certo esquecimento. Mas esse esquecimento, outro teve que depois nascer, que se chama o outro esquecimento, ainda o primeiro não estava totalmente resolvido, teve que se fazer outro esquecimento, que é o esquecimento das vítimas da ETA. Até sobre isso recomendo um livro chamado Perdones Difíciles. Isto é, Espanha é uma sociedade, que está duplamente estilhaçada. Está estilhaçada pela fragmentação de nacionalidades e está estilhaçada pela fragmentação de dois traumas de memória muito em cima do outro. Isto é, que uma pessoa que não recuperou da morte de um filho e morre-lhe um segundo filho a seguir. Porque a memória, se quisermos, das vítimas da ETA também é muito patente. E se quisermos, temos uma memória de esquerda, que é a memória contra o franquismo, e uma memória de direita, que é a memória contra o nacionalismo basco. O nacionalismo basco começou por ser de extrema-direita, se lerem as coisas dos grandes pensadores bascos do final do século XIX, que eram extremamente racistas, mas depois entrou nos anos 60 e 70, foi capturado por movimentos de extrema-esquerda. Mas, portanto, há, se quisermos, uma memória de direita e uma memória de esquerda, portanto, veem como é que Espanha está duplamente fragmentada. E isto mostra, muitas vezes, ou mais uma vez, o uso político da memória. Porquê? Porque, passado o tempo em que foi necessário haver um esquecimento, em que as pessoas para reconhecerem no rei um representante legítimo, cá está a utilizar a palavra, tiveram que esquecer que ele foi, de certa forma, saiu daqui de Portugal e foi educado como Delfim por Franco,
E tiveram sim que exaltar, cá está nos apagamentos e nas memórias seletivas, exaltar o papel do Juan Carlos no 23F, esquecendo as origens de onde ele vinha. Mas, porquê? Cá está o caráter seletivo das memórias. Aliás, há pouco falava do Javier Cercas, há também esse que se chama Anatomia do Instante. Exatamente, do Cercas também, que é precisamente sobre o 23F. Agora, ainda há pouco, a semana passada, uma entrevista dada sobre esta questão, um grande historiador, Anthony Beaver, um grande historiador militar, e que tem coisas muito... Fizeram essa entrevista no jornal espanhol, sobre o Vale dos Caídos. Ele defende que o Vale dos Caídos se mantenha, porque ele considera que é mau dinamitarmos, até como documento histórico, da mesma maneira que não destruímos aqui um documento, mesmo que seja da Inquisição ou qualquer coisa, devemos manter como documento histórico. Agora, penso o seguinte, é que há um livro que, aliás, chama também, desculpem falar muito disto, a Cripta de Franco, que é, aquela foi construída também, aquilo era um movimento aos caídos, é um monumento muito unilateral, porque é só aos vencedores, não estão aos caídos, mas só aos caídos só de um lado. E foi construído logo como cripta para Franco. Ao haver um debate tão grande sobre a exumação, já nem sei se serão dos restos mortais de Franco, daquilo que resta de Franco, eu interrogo-me até que ponto é que isto não é, de certa forma, a maior homenagem póstuma que se está a prestar ao Franco. No sentido em que, vou citar outro livro, a seguir logo à transição espanhola, houve um livro de um humorista que ele depois publicou vários, até cá, e até esse livro foi cá, se chamava Ao Terceiro Dia Ressuscitou, ou Ao Terceiro Ano Ressuscitou, já não me lembro. Manuel Vizcaíno Casas, que era um humorista espanhol, que era a ideia do Franco ressuscitar. Mas parece que Franco, o cadáver de Franco, ainda é um tema incómodo na sociedade espanhola. Não é? E isso, quando eu digo é a maior homenagem, não significa homenagem, estamos a glorificar, mas é sublinhar a importância que ele teve no século XX, nas fraturas que se fez no século XX, a ponto daquilo que nem sequer, se calhar, já serão os seus restos mortais, ainda ser um tópico de incómodo em Espanha. Mas também há uma coisa, como disse, que eu não teria resposta, eu não tenho uma resposta, o que é que fazer a um monumento como o Vale dos Caídos. Eu acho que a resposta do Beaver é uma resposta muito equilibrada, do ponto de vista até patrimonial e de conservação, mas é muito difícil conservarmos monumentos que ainda continuam a ser uma ferida, já não, porque já não há tantos caídos assim que o tempo vão perdendo, mas muitas vezes para os filhos e para os netos. E muitas vezes a memória dos filhos e dos netos, porque não foi vivida, é muito menos nuancée, muito menos matizada, é muito mais radicalizada do que uma memória vivida. Porque uma memória vivida, por ter sido experienciada, pode ser dolorosa, mas, por outro lado, também adquire o sentido do equilíbrio, do contraste, da nuance, etc. Portanto, isso já é uma questão. Respondendo, e também entroncando um bocadinho aqui com o que disse o professor Eduardo Franco, há realmente a diferença entre história e memória, até está, se quisermos, na mitologia grega, entre Clio e Mnemosine, portanto, são deusas diferentes. Agora, aquilo que eu procurei alertar é para os riscos da chamada exemplaridade da memória. Quando nós dizemos vamos converter isto numa memória exemplar, e isto está muito subjacente a alguns julgamentos que agora se estão a fazer. Repare, todos nós temos uma convicção contra a pena de morte. Achamos que a pena de morte é uma coisa bárbara. Mas todos nós, interroguem-se, se não achamos que foi justo condenar à morte uma personalidade como Adolf Eichmann. Hannah Arendt, que era uma humanista, uma mulher anti-pena de morte, defendeu, disse precisamente a sentença de morte era esperada e quase ninguém se opôs a ela. Primo Levi, um sobrevivente do Holocausto, que acabou depois até por suicidar, disse: se tivesse Eichmann diante de mim, condená-lo-ia à morte. Portanto, estão a ver como é que nós temos convicções éticas muito profundas contra a pena de morte, mas perante certos casos essas nossas convicções cedem? Outra convicção que temos, e desculpem se calhar estou a demorar muito tempo, é que, em termos de direito penal, nunca devemos utilizar uma pessoa como exemplo. Isso utilizava-se nos tempos
da monarquia absoluta, dos pelourinhos, etc, etc. Um criminoso, seja ele qual for, deve ser ressocializado, deve ser tratado, portanto a pena nunca pode ter, isto vem do Immanuel Kant, a pena nunca pode ter um outro fim, se não estamos a utilizar uma vida humana para fins que não têm a ver com a culpa dele. Bem, mas se nós falarmos, mas nós nunca poderíamos admitir, por exemplo, quando agora há pouco tempo se falou na libertação do Anders Breivik, o homem que fez o massacre do Utoya, que é um massacre numa ilha na Noruega, falou-se da possibilidade de libertação, nós já ficamos, portanto, as nossas convicções morais são um bocadinho frágeis. Nós somos contra a exemplaridade das penas, mas nós devemos perceber que quando se julga uma pessoa como o Pinochet, com 80 anos, ou até contra estes carniceiros, desculpem a expressão, da Jugoslávia, não é com propósitos de ressocialização que se julgou Karadzic, é com propósitos pura e simplesmente de exemplaridade e propósitos taliónicos, de leite talião, vingativos. Portanto, nós percebemos que quando a justiça está ao serviço da exemplaridade da memória, a justiça cede nos seus pressupostos básicos. Eu não estou a questionar os tribunais penais internacionais, etc. Estou a dizer, quando se faz um julgamento, desde os tribunais de Nuremberg até hoje, quando se faz um julgamento desse género, não é com o propósito de ressocialização do Hermann Göring, que nem se estava a pensar que ele iria cumprir uma pena e de trabalho a serviço da comunidade. É com um propósito puramente retributivo e de vingança. Isso entronca numa pergunta que fez, estudou já o Holodomor. Porquê? Eu durante muito tempo julguei que, se quisermos, esta dupla apreciação, também já escrevi sobre o Gulag, até um artigo grande uma vez no Jornal Público, e por ocasião do livro do Solzhenitsyn, do aniversário, e realmente é nítido o duplo critério no Gulag, entre o Gulag soviético e o Holocausto nazi, em que o Gulag morreram muito mais pessoas. O critério quantitativo também pode não ser só o único, mas realmente há uma dupla apreciação. Eu muitas vezes pensei foi por causa dos chamados companhões de ruta e do trabalho que muitos intelectuais tiveram, foram visitar, até foram muitas vezes deles enganados ou falsamente enganados, até grandes intelectuais como o George Bernard Shaw. Mas por acaso há pouco tempo li um livro chamado Traveling in the Third Reich, que mostra que também houve uma série de intelectuais que também foram, portanto não é o facto da intelectualidade dos anos 30 ter sido enganada. Eu acho que o ponto essencial aí foi o facto da União Soviética ter ganho a Segunda Guerra e portanto, num contexto de imediata pós-Guerra Fria, recordar o que foram os processos de Moscovo, as purgas stalinistas, umas vezes até muito piores que o Holocausto, com o Gulag, que foram os massacres feitos, não só o de Katyn, dos oficiais polacos, mas as purgas feitas no Exército Vermelho, etc, etc. Portanto, tudo isso acabou por ser escamoteado. E o que é muito interessante nós vermos é como é que no Ocidente, quando essas denúncias surgem, sobre eles abate-se uma cortina uma crítica enorme. Há livros do Noam Chomsky, que ainda hoje em dia escreve, contra o Solzhenitsyn publicou Arquipélago do Gulag, ele escreve um livro chamado Arquipélago de Sangue, dizendo, os soviéticos que tiveram o Gulag, tudo está certo, mas também o capitalismo matou não sei quantos. Lembram-se quando em França surgiu um livro muito polémico, o Livro Negro do Comunismo, do Stéphane Courtois e tal, logo se fez um livro negro do capitalismo tentando anular as culpas. Mas isso também se passou com o Mao Tse-tung. Morreu há pouco tempo um homem muito visionário, Simon Leys, que escreveu um livro que era As Novas Vestes do Imperador, que era uma denúncia enorme do Mao Tse-tung, e que matou 50 milhões, e que foi sucessivamente recusado por editoras italianas onde ele vivia, e ele foi um sinólogo extraordinário, silenciado durante anos e anos. O mesmo se passa, houve uma série de livros publicados entre nós em 75, chamado Assim Não Solzhenitsyn, eu cito isso lá, não, negar as histórias do Solzhenitsyn. O Solzhenitsyn, quando chega ao Ocidente, tem uma recepção que não é de modo nenhum entusiástica, e já se conheciam muitos casos, ele foi talvez o grande caso, e isso provoca nele, como sabem, depois também um repúdio em relação ao Ocidente. Ele depois escreve livros chamado O Erro do Ocidente,
E depois, o Solzhenitsyn, paradoxalmente, acaba na nostalgia da grande Rússia, acaba nos braços de Putin, do Vladimir Putin, que cá está o nacionalismo russo. Tudo isto em relação àquilo que disse muito bem, que é a história em si mesmo, como eu também aqui referi a propósito das descobertas, isto foi tentar numa hora juntar muita coisa, a história esteve e ainda está ao serviço de um determinado regime político. E a história que esteve ao serviço de regimes políticos autoritários, agora está ao serviço de narrativas também democráticas, procurando que a nossa história seja inclusiva, tolerante, etc, etc, coisa que a nossa história também não teve, muitas vezes, muito de inclusivo nem de tolerante. Agora, o que nós devemos perceber é que, apesar de a história não ser neutra, apesar da história ser essa meretriz, como bem diz, a história, apesar de tudo, cumpre alguns critérios de cientificidade de Karl Popper, que é a sua verificabilidade. Isto é, eu posso manipular determinados documentos, a não ser que os destrua, mas a seguir pode ir outro historiador dizer, não, este senhor manipulou estes documentos porque não atentou naquilo. Portanto, naquilo que de contingente tem e de relativo e precário tem o conhecimento científico, a história ainda pode reclamar-se de alguma cientificidade dentro desses parâmetros. Muito bem. Então, se não houver... Não, foi muito bom. Se não houver mais nenhuma questão, agradecemos imenso esta conferência do Sr. Dr. António Araújo, que foi realmente extraordinária e inspiradora, e desejamos muito sucesso para a sua carreira e uma boa noite para todos. Muito obrigado pela vossa presença.